Bom dia, galerinha do sexto. Vamos lá para mais uma videoaula. E nessa videoaula de geometria de hoje, nós vamos saber diferenciar o que é um prisma de uma pirâmide. E além disso, nós vamos aprender a fazer planificações de sólidos geométricos. Boa aula a todos. Bom dia, galerinha. Vamos continuar nosso assunto sobre sólidos geométricos. Vamos saber agora a diferença entre prisma e pirâmide, ó. Vamos na figura sem estar aberta, sem estar planificada primeiro, ó. Prisma. Primeira coisa, ó. Ele tem as bases iguais. Repara que o prisma tem duas bases iguais. Tem um triângulo aqui e um triângulo lá em cima. Bases iguais. E a maior parte dela é feita de retângulos. Então, repara aqui, ó. Base igual, maior parte feita de retângulos. Se você perceber isso, ó. Prisma. No caso aqui, ó. Prisma de base. A base é a parte de baixo, ó. 1, 2, 3. Prisma de base 3, triangular. A outra figura aqui também. As laterais são feitas todas de retângulo, ó. Retângulo, 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 tudo retângulo no prisma. E as bases são iguais aqui, ó. No caso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A parte da base de cima e a parte da base de baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, pentagonal. Perfeito. Então, lateral de retângulo, todas. E as bases pentagonal, bases, aliás, iguais. Então, prisma. Seguiu. Laterais, novamente, dá para perceber, todas retângulo. Bases, novamente, iguais. No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexágono. Prisma hexagonal. As laterais, retângulo, bases iguais. Aqui mais uma, ó. Tudo retângulo. As laterais, ó, as partes do lado. 1, 2, 3 e o fundo 4. Se é as laterais, retângulo, prisma. Bases iguais. Matou, ó. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. 4, quadrado. Então, prisma quadrangular. Então, essa parte de prisma. Tínhamos visto, então, os prismas. Definido por muitos retângulos. E bases iguais. Agora, as pirâmides, para a gente saber diferenciar. Já as pirâmides são definidas por muitos triângulos. As laterais, todas triângulos, tipo esse primeiro aqui, ó. Todas as laterais são triângulos. Segundo também, ó. Todas as laterais são triângulos. E assim por diante, aqui, ó. Nesse outro. E ela é fechadinha, ó. Nesse estilo assim aqui, ó. Fechadinha. E tem só uma base. A outra aqui lateral, muitos triângulos. Então, se você perceber muitos triângulos na figura, já fica esperto. Pode ser, é pirâmide, provavelmente. Por exemplo, aqui na primeira, ó. Laterais, muitos triângulos. Vamos ver a base aqui, ó. A base tem 1, 2, 3. No caso, pirâmide só tem uma base, ó. Só uma parte, a parte de cima não tem, de base. No caso, muitos triângulos, pirâmide, base triangular. Outro, muitos triângulos, pirâmide. No caso aqui, ó, base, ó, só tem uma base, é de baixo. 1, 2, 3, 4. Pirâmide de base quadrada. Outro, de novo, muitos triângulos, pirâmide, só tem uma base. No caso aqui, ó, 5
partes a base. 1, 2, 3, 4, 5. Pentagonal. Pirâmide, base, pentagonal. E a última, pirâmide. Muitos triângulos. E a base tem 6 lados. Hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pirâmide de base hexagonal. Então, definindo, ó, prisma, muitos retângulos, 2 bases iguais. Pirâmide, muitos triângulos e uma só base. Então, simplificando tudo para diferenciar prisma de pirâmide, quando não está planificado, quando a figura está inteirinha, completa, sem ser aberta. Prisma, bases iguais, as bases são as partes de baixo e de cima, bases iguais. E as laterais, ó, retângulo. As laterais, retângulo. Muitas laterais retângulos, já fica esperto, é prisma. E tem a parte de baixo, a parte de cima iguais, prisma. E resumo de pirâmide, ó. As laterais têm formas de triângulo, ó, e ela é fechadinha assim, ó. Tipo assim. Laterais em forma de triângulo, muitos triângulos na figura, pirâmide. Aí você analisa a base que tiver pedindo. Então, resumo aí, ó, prisma, muitos retângulos, bases iguais. Já pirâmide, muitos triângulos e uma base só. Resumindo. Só para a gente conhecer algumas nomenclaturas de figuras em relação aos seus lados, ó. 3 lados, todo mundo já sabe. Triângulo, 4. Quadrilátero, quadrado, 5 lados. Pentágono, 6. Hexágono, 7. Heptágono e assim por diante, ó. 12. Dodecágono, 20 icoságono e assim por diante. Agora vamos dar início a planificações de sólidos geométricos, ou seja, ó, planificação, a gente vai pegar o sólido, a figura, e abrir ela. Ela vai ficar plana. Tipo aqui, ó. Vamos lá começar com os corpos redondos. No caso, o cilindro e o cone. Aqui é a figura já pronta. O cilindro, tipo uma latinha de coca, de guaraná, um copo, uma latinha. Se a gente perceber, ó, ela tá completa. Se a gente for abrir ela, a gente vai perceber que vai ter uma circunferência embaixo, uma em cima. Então, nesse caso do cilindro, tem duas. Uma embaixo, uma em cima. Duas circunferências. E essa parte aqui, ó, se a gente for abrir ela, vai virar esse retângulo aqui, ó. Então, abrindo o cilindro, planificando o cilindro, a gente vai ter duas circunferências e um retângulo. Bem tranquilo. Então, os corpos redondos aí. Tem corpo redondo, tem uma circunferência. Agora o cone, ó. Outro corpo redondo. Chapéu de bruxa, casquinha de sorvete. Aqui tá o sólido inteiro já. Se a gente for abrir ela, planificar ele, esse sólido, esse cone,
a gente vai perceber que ele tem uma circunferência embaixo. Então tem uma bolinha só agora, uma circunferência só. Em cima não tem mais nada. Uma circunferência. E abrindo essa parte aqui, ó, fica dessa maneira aqui, ó. Beleza? Então foi planificação de corpos redondos. Sólidos geométricos na parte de corpos redondos. Aqui, ó. Então, para planificar corpos redondos, sempre vai ter alguma circunferência. No caso do cilindro, duas. Cima, baixo. No caso do cone, uma só, que é a parte de baixo. Planificação dos prismas agora. Para ajudar bastante, o que nós já tínhamos visto anteriormente sobre a diferença de prisma e pirâmide já ajuda muito. O prisma, vários retângulos e duas bases iguais. Tipo aqui na primeira, se eu planificar, se eu abrir a figura, eu tenho vários retângulos. 1, 2, 3, tem mais retângulos. Então já sei, se tem mais retângulos, é prisma. No caso prisma, as outras bases, no caso tem a base de baixo e a de cima. Triângulo, 1, 2, 3, vários retângulos, prisma, as duas bases, triangular, prisma, triangular. Seguiu, vários retângulos de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Prisma, de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pentagonal. A próxima, vários triângulos, retângulos, de novo, vários retângulos de novo, prisma retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 retângulos, ó. Prisma, se é vários retângulos, prisma de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagonal. Então, planificação de prisma, muitos retângulos e as bases iguais. Planificação de pirâmides agora, ó. Prisma, retângulos, pirâmide, triângulos, muitos triângulos, ó. Se eu abrir a figura, se eu planificar essa figura, como já está aqui no caso, ó, vai ter uma figura completa, já inteira, fechada. Eu planificando ela, ó, se ela tem muitos triângulos, muitos triângulos, pirâmide. Então, muitos triângulos, pirâmide. No caso aqui, ó, sobrou só um por fora ali, ó, que é a base. Vai ser, ó, base triangular, certo? Então, muitos triângulos, pirâmide. Base triangular, mesma coisa na seguinte, muitos triângulos, 1, 2, 3, 4, pirâmide, a base, 1, 2, 3, 4, quadrada, pirâmide de base quadrada, mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, muitos triângulos, pirâmide de base, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pentágono, pirâmide de base pentagonal. Novamente, muitos triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pirâmide de base. Aqui ó, a única diferente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hexagonal. Pirâmide de base hexagonal. Então, fechou aí, ó. Planificação de pirâmides. E para reforçar o conteúdo, e para reforçar planificações de sólidos geométricos, vamos pegar algumas atividades aqui que estão nos exercícios dessa semana e vamos fazer algumas explicando detalhadamente. Vamos lá, exercício 4
dos exercícios dessa semana, ó, fala assim: a forma geométrica e espacial que pode ser associada à planificação. Planificação, você pega a figura, o sólido geométrico e abre. Abaixo aqui, essa planificação aqui, ó. É um cilindro, uma pirâmide B, de base pentagonal, paralelepípedo, um prisma de base pentagonal. Ó, já opção A aqui, ó, cilindro. Para ser cilindro tem que ter circunferência. Então já não é. Não tem nenhuma circunferência, nenhum. Então já não é, já elimina a opção A. Cilindro não tem nenhuma circunferência. B. Se a gente vamos reparar aqui já, ó. A gente sabe que tem a maioria das partes da planificação dessa figura aqui, ó. A maioria, ó, 1, 2, 3, 4, 5 são retângulos. A figura que tem muitos retângulos, sempre retângulo, mais retângulos quanto a planificada, é um prisma. Então, só pode ser prisma aqui, ó. Tem muitos retângulos. Então, se tiver muitos retângulos, ó, mais retângulos, prisma. Então, já elimina aqui também a B, ó. Não é pirâmide. A pirâmide tem muitos triângulos. Tchau, B. C. Prisma de base pentagonal. Pentagonal vem de 5. Pentagonal vem de 5. Então vamos ver aqui, ó. Se tudo aqui é retângulo, é um prisma. Beleza, a maioria, aliás, é retângulo, é um prisma. Vamos ver essas duas partes que não são retângulos. Vamos ver quantos lados tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então fechou. Prisma porque tem mais retângulo, visivelmente. As duas basinhas aqui, ó, que não são retângulos, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Então, opção C. Planificação. Tem muito retângulo. Prisma. Analisa as duas que não tem. Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pentágono. Então, prisma. Tem muito retângulo. Pentagonal. Por causa dessas duas outras bases que não são retângulos. Beleza? Então, opção C. Exercício sim, também tá nas atividades dessa semana. Defina o nome do sólido de cada planificação. Então, cada uma das opções aqui a gente vai falar o nome. Por exemplo, opção A. Como nós tínhamos visto, ó, tem mais o quê? Mais retângulos, ó. Tem mais retângulos. Então, se é mais retângulo, a gente já sabe que é prisma. Ok, ó, mais retângulo. As duas outras figuras que sobraram, 1, 2, 3. 3 triângulos. Então, prisma, porque tem mais retângulo. Prisma de base 1, 2, 3, triangular. Então, pode escrever aí, ó. Prisma de base triangular. B. A B já tem uma circunferência aqui, ó. Então, é um corpo, certo? Um corpo redondo, por causa da circunferência. Tem uma curvinha aqui. Pelo desenho ali, dá pra ver visivelmente que é um cone. Você vai dobrar, vai virar um cone com a base circular embaixo. C. A maioria das partes da planificação, ó, 1, 2, 3, 4. Triângulo, certo? Quando tem mais triângulo, a gente já vai chamar de pirâmide, exatamente. Mais triângulo, pirâmide. Aí a única figura que sobrou aqui, ó, é 1, 2, 3, 4. 4 lados seria quadrado. Então vamos com mais triângulo, pirâmide de base
quadrada. Certíssimo. Pirâmide, que tem mais triângulos, de base quadrada. Então, pirâmide, porque tem mais triângulo, a base quadrada. D, a última, tem duas circunferências, ó. Os corpos redondos, cone e cilindro. O cilindro, ó, se a gente for analisar, ele tem uma base de baixo e a parte de cima também são circunferências. Então tem a circunferência embaixo e a circunferência na parte de cima. Então se é duas circunferências ali, ó, cilindro. Só revisando aí, ó. Mais retângulo, prisma, mais triângulo, pirâmide. Fechou? Então, boa semana a todos, boas atividades. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, sexto A, sexto B. Até mais.